no versículo 2 do capítulo 12 de Hebreus, está dizendo: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. O ponto base para a minha mensagem é a parte A do versículo: olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Uma mensagem para tocar em seu coração. Deus é amor. Quando leio a minha Bíblia, sinto paz. Através de sua palavra, Deus fala comigo. Em revelações ou em sonhos, nas vigílias. Queridos e amados irmãos, o tema desta mensagem é: como devemos olhar para Jesus. Esse é o tema da simples mensagem que eu quero vos trazer a partir deste momento. Como devemos olhar para Jesus? Bem, meus irmãos, o escritor aos Hebreus, ele está dizendo aqui, já no versículo 1 do capítulo 12, ele começa a falar de uma forma muito especial. Ele diz que nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Aí ele diz: olhando para Jesus. Na verdade, meus amados irmãos, o que o escritor aos Hebreus, ele está dizendo, é que nós, de fato, vivemos neste mundo conturbado, onde cresce todo tipo de pecado, erros, imoralidade, corrupção e etc. Nós estamos rodeados de problemas, de circunstâncias difíceis, de crises, muitas vezes, em várias áreas de nossa vida. Estamos rodeados de adversidades, sofrimentos, circunstâncias que a própria vida nos oferece. Diante desses problemas todos, inclusive o pecado que tão de perto nos rodeia, aí o escritor aos Hebreus, ele nos dá esse conselho: deixemos todo esse emaranhado de coisas, ou seja, não vamos focar nessas coisas e vamos correr com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Ele está dizendo que nós não devemos olhar, focar nessas situações adversas, porque quanto mais nós estamos focados nas situações adversas, mais nós vamos nos debilitarmos.
Então ele está dizendo, olhando para Jesus. Como devemos olhar para Jesus? Primeiro, devemos olhar para Jesus como autor da nossa fé. Ele está dizendo aqui, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Nós devemos olhar para Jesus como autor e consumador da nossa fé. Autor. Isto significa dizer que Jesus, ele é a causa principal. Nós devemos olhar para ele como a causa principal da nossa fé, como a origem da nossa fé, como o criador da nossa fé, como o autor da nossa fé. Aquele que completa, que realiza. Pois a palavra está dizendo que ele, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Ele suportou a cruz para ser autor da nossa fé, para ser a causa principal da nossa fé, para ser a origem, o criador da nossa fé. Então nós precisamos olhar para Jesus como autor da nossa fé. Devemos olhar para Jesus, número 2, como a luz do mundo. Em João capítulo 8, versículo 12, ele está dizendo, a palavra está dizendo, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós devemos olhar para Jesus como a luz do mundo, porque ele é a luz. Ele é a luz que ilumina o seu caminho coberto de trevas. Quando nós abrimos o nosso coração para receber Jesus, para receber o Evangelho, quando o Evangelho de Cristo penetra no nosso coração, na nossa vida, no nosso ser, as trevas espirituais desaparecem, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Quem jamais entrou num quarto escuro, acendeu uma luz, sem ver as trevas desaparecerem? Se você entra num quarto escuro, acende uma luz, a primeira coisa que vai acontecer é as trevas desaparecerem, porque não há comunhão entre a luz e as trevas. Jesus é a luz do mundo. E ele está dizendo, ele disse em João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Por isso nós devemos olhar para ele como a luz do mundo. E quando nós olhamos para ele como a luz do mundo, nós recebemos esta luz e ela elimina todas as trevas espirituais que há em nossa vida. Tenha Jesus como o autor e o consumador da sua fé. Consumador, aquele que completa, que realiza. Autor, a causa principal, a origem, o Criador. E tenha ele como
a luz do mundo. Ele é a nossa luz. Por isso, não nos conformamos com o pecado, porque nós temos a luz de Deus na nossa vida e o pecado é trevas. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Como devemos olhar para Jesus? Número 3. Devemos olhar para Jesus como Senhor da nossa vida, porque Ele é Senhor. Em João capítulo 13, versículo 13, a palavra diz, o próprio Jesus diz: vós me chamais mestre e Senhor, e dizei bem, porque eu o sou. Deixa eu fazer uma pergunta. Jesus é Senhor da sua vida? Se Ele é Senhor da sua vida, a definição da palavra Senhor é patrão. Se Ele é Senhor da sua vida, Ele é seu patrão. Se Ele é seu patrão, você deve fazer aquilo que Ele manda que você faça. Certa feita ele disse assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Se Ele é Senhor da nossa vida, então nós temos de ter o prazer de obedecê-lo, de ser submisso a Ele, porque Ele é Senhor. Agora, se Ele não é Senhor da sua vida, se você não olha para Ele como Senhor da sua vida, então você não precisa obedecê-lo. Mas Ele é Senhor da minha vida. Ele é Senhor da sua? Como devemos olhar para Jesus? Número 4. Devemos olhar para Jesus como nosso pastor para segui-lo. Porque a ovelha, ela segue o seu pastor. Ela tem a necessidade de ser conduzida. E se nós olhamos para Ele como nosso pastor, é porque somos ovelhas do seu aprisco. É porque queremos ser pastoreado por Ele, conduzido por Ele. E ouça bem o que Ele diz em João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e elas me seguem. Então a verdadeira ovelha de Jesus, ela ouve a voz do Senhor. Jesus a conhece. E ela segue o Senhor, porque é o seu pastor. E ele disse mais: dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as tomará de minha mão. Então é o compromisso de Jesus com as suas ovelhas. Quando você ouve a voz de Jesus, quando você segue Jesus,
como uma ovelha segue o seu pastor, ele está dizendo que ele vai lhe dar a vida eterna. Ele está dizendo que você nunca vai perecer. Ele está dizendo que ninguém tomará você dele. Então vale a pena olhar para Jesus como nosso pastor, para segui-lo. Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como devemos olhar para Jesus? Número 5. Devemos olhar para Jesus como nosso mestre para aprendermos com ele. Mestre é aquele que ensina, que leciona. E ele é também o nosso mestre. Então devemos olhar para ele como nosso mestre para aprender com ele. Ele foi exemplo. E nós devemos aprender com ele. Ele certa feita disse: eu vos dei o exemplo para que façais o que eu faço. Ele deu exemplo de humildade. Quando ele pegou uma bacia com água e lavou os pés aos discípulos, enxugando com uma toalha, ele estava dando exemplo de humildade. Ele estava ensinando este princípio. Ele deu exemplo de submissão. Quando ele orou no Getsêmani, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não faça o que eu quero, seja feita a sua vontade. Ele estava nos dando o exemplo de submissão. Ele foi exemplo de renúncia. Quando ele deixou a sua glória, o seu trono, renunciou a sua divindade lá na glória e desceu. Sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer de bênçãos. Ele estava dando exemplo de renúncia. Ele foi exemplo de tudo que é bom. E se você olhar para ele como seu mestre, você vai aprender com ele. Ele disse em Mateus 23, 8: vós, porém, não quereis ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Um só é o vosso mestre. Ele, na qualidade de mestre, ele certa feita disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você pode dizer: pastor, eu quero aprender com ele, ele é o meu mestre, como eu posso aprender com ele? Leia os 4 evangelhos da Bíblia, que é a biografia de Jesus. E você vai aprender com ele. Quer aprender com Jesus? Leia Mateus, Marcos, Lucas, João. É a biografia de Jesus. E você vai ver quantas coisas boas, tudo de bom, você vai aprender com ele. Como devemos olhar para Jesus? Devemos olhar para Jesus, número 6, como nosso guia. Ele disse em João 14, 6,
eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o único caminho que nos conduz a Deus. Partindo deste princípio, ele é então o quê? O nosso guia. Ele nos guia para o céu. Você precisa estar no caminho. Ele é o caminho. Se ele é o caminho, ele é o guia. Quem está no caminho está sendo guiado por ele. Então, se você ainda não o aceitou como seu Salvador, você não está no caminho. Ele não é o seu guia. Mas se você o aceitou como seu Salvador, então você está no caminho. Não sai deste caminho. Não desvia nem para a direita e nem para a esquerda, porque este é o caminho, andai nele. Jesus. Como devemos olhar para Jesus? Número 7, ou número 8, sei lá. Já perdi a conta já. Devemos olhar para Jesus como o destino eterno que queremos alcançar. Qual destino eterno você quer alcançar? Onde você deseja passar a eternidade? O inferno é um fato tão real, assim como o céu é um fato real. Estou dizendo que assim como existe o céu, existe o inferno. Quem perde o céu, ganha o inferno. Quem perde o inferno, ganha o céu. Onde você quer passar a eternidade? Se você quer passar a eternidade no céu, então você precisa olhar para Jesus como o destino eterno que você quer alcançar. Sabe por quê? Porque em nenhum outro há salvação. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10, a palavra diz: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. No versículo 11 está dizendo: porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem olha para Jesus como destino eterno que quer alcançar, quer muito mais do que uma cura. Quer muito mais do que a solução de um problema. Quer muito mais do que uma bênção de prosperidade financeira. Quem olha para Jesus como destino eterno que deseja alcançar, quer o céu, quer passar a eternidade na glória. Não existe bênção maior que esta. Como devemos olhar para Jesus? Devemos olhar para Jesus como aquele que morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus e voltará para buscar a igreja. Ele morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e disse: voltarei. Ele vai voltar para buscar a igreja. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte.
Se você for no túmulo de Buda, fundador do budismo, você vai achar escrito lá: aqui jaz Buda. Se você for no túmulo de Maomé, fundador do islamismo, você vai achar escrito: aqui jaz Maomé. Se você for no túmulo de Allan Kardec, fundador do kardecismo, você vai achar escrito: aqui jaz Allan Kardec. Se você for no túmulo de Confúcio, fundador do confucionismo, você vai achar escrito lá: aqui jaz Confúcio. Se você vai no túmulo de Joseph Smith, fundador do mormonismo, você vai achar escrito: aqui jaz Joseph Smith. E se você for no túmulo de Guilherme Miller, fundador do adventismo, você vai achar escrito: aqui jaz Guilherme Miller. E se você vai no túmulo de Masaharu Taniguchi, fundador da Seicho Noye, você vai achar escrito: aqui jaz Masaharu Taniguchi. Mas se você for no túmulo de Jesus, você vai achar escrito: ele não está aqui, ele já ressuscitou. Este é o nosso Cristo. Este é o nosso Senhor, nosso mestre, nosso pastor, nosso guia, nosso destino eterno que queremos alcançar. Este é o autor e consumador da nossa fé. Este é o nosso guia. É o caminho. Aí vem a pergunta dele: se sou seu Senhor, por que não me obedece? Se sou seu pastor, por que não me ouve? Se sou seu mestre, por que não aprendes comigo? Se sou seu guia, por que não anda no caminho? Se sou a luz, por que andas em trevas? Como devemos olhar para Jesus? Para encerrar, devemos olhar para Jesus como tema central da Bíblia Sagrada. Como assim, pastor? Ele é o tema central da Bíblia. Em Gênesis, ele é o descendente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascal. Em Levítico, ele é o sacrifício expiatório. Em Números, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, ele é o profeta. Em Josué, ele é o nosso comandante. Em Juízes, ele é o nosso capitão. Em Ruth, ele é o parente divino. Nos profetas, ele é o Messias. Em Reis e Crônicas, ele é o rei prometido. Em Esther, ele é o nosso advogado. Em Salmos, ele é o nosso pastor. Em Provérbio, ele é a nossa sabedoria. Em Cantares, ele é o nosso amado. Nos Evangelhos, ele é a salvação do mundo. Nas epístolas, ele é o cabeça da igreja. E em Apocalipse, ele é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim, é o leão da tribo de Judá, é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o tema central da Bíblia.
Por isso, o escritor aos Hebreus, ele diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra no trono de Deus. Ele está assentado no seu trono de glória, aguardando o dia em que ele vai voltar, vai descer até as nuvens para arrebatar a sua igreja. E que você faça parte desta igreja. Que Deus lhe abençoe. Levando a palavra para o Brasil.